Olá, meu nome é Juliana Tomás, sou endocrinologista e o tema da Sexta Metabólica de hoje é Tecnologia em Diabetes, Sistema de Monitorização Contínua. Para contextualizar melhor, eu queria que a gente imaginasse como é viver com diabetes, tentar controlar, tentar prever o imprevisível. Existem 42 fatores que alteram a glicemia e isso vai depender se eu fiz atividade física, se foi aeróbico, se foi musculação, se está no meu período pré-menstrual, quanto de gordura tinha na minha alimentação, qual a insulina que eu estou usando, o time de aplicação. Então, são fatores complexos que a gente tenta equilibrar a glicemia para tentar achar um equilíbrio e não a perfeição. E aí, no dia a dia, o que é que a gente faz? O que é que a gente vê? Isso aqui é um paciente meu do consultório, e ele fez uma planilha no Excel, ele colocava a dose de insulina basal, a dose de bolos, criou um códigozinho que vermelho era para hiper, azul era para hipo, e quando tem um quadradinho sombreado azul é porque ele fez exercício. Então, o quão cansativo é isso? De você vai comer, aí você vai ter que fazer a contagem de carboidratos, medir a glicemia capilar, fazer a conta da qual é a minha dose de bolos, fazer a aplicação de insulina, esperar o tempo proposto de 15 minutos e só depois comer. Então, assim, é uma coisa simples que acaba virando muito burocrática, né? Porque são várias etapas que a gente tem que passar para conseguir um sucesso. E por que a gente usa o CGM? Para quê? É muito além de só checar uma glicemia no tempo real. Ele vai mostrar tendências, a variabilidade glicêmica, o tempo no alvo, serve para promover mais segurança, porque ele vai ter alertas, vai avisar sobre hipoglicemias noturnas. Eu posso ter um compartilhamento de dados tanto com cuidadores como com o profissional para a gente tentar padronizar quais são os picos de glicemia ou hipo para ver onde a gente vai intervir, para fazer ajustes terapêuticos, avaliação da resposta ao tratamento e melhora muito a experiência do paciente, né? Porque evita as furadas de dedo constantes. E o CGM já foi estudado, comprovado que ele diminui a frequência e a duração das hipoglicemias. Então, só o fato de você usar o sensor, a gente já vê mudanças a curto prazo, diminui a chance de ter coma, convulsões, eventos cardiovasculares, e no longo prazo, isso diminui até mortalidade, diminui a qualidade de vida e pode até causar um declínio cognitivo. E como é que funcionam os sensores? A gente já fez até algumas experiências aqui, que alguns residentes testaram, né? Como é que funciona? O sensor ele fica inserido no subcutâneo, que fica a 5 milímetros abaixo da superfície da tela. Esse sensor ele vai ler a glicemia do líquido intersticial. Então, a glicemia que corre nos vasos sanguíneos, no capilar do sangue, acaba passando para o espaço intersticial e a gente faz uma leitura. E é importante a gente saber e educar os pacientes que a glicemia capilar não é igual à glicemia intersticial. Eles ficam testando glicosímetros, comparando, dizendo que está errado, porque não é igual, mas na verdade não é. Existe um conceito chamado de lag time, que é o tempo de atraso. O que é que a gente considera? A glicemia intersticial é como se fosse a glicemia capilar atrasada. Então, em fases de mudança, que é exercício ou uso de insulina, ou na hora da alimentação, o que acontece? Nas variações, quando sobe ou quando desce, eu vou ter a glicemia intersticial sempre atrasada. Então, pode ser que ela não tenha chegado ainda no seu efeito total. Então, a gente, em alguns casos, tem que fazer a confirmação com a ponta de dedo, que acaba sendo o padrão ouro. E o conceito da glicemia capilar e o CGM? A glicemia, ela substitui o CGM da glicemia, substitui a glicemia capilar? Não totalmente. O que é que a gente vê? Quando a gente faz a glicemia capilar, eu tenho fotos de um momento do dia. E quando eu tenho o CGM, eu vejo variações, tempo no alvo,
Quais são os padrões de hipoglicemia? Então, é mais do que a informação de uma foto daquele momento. É todo um filme de 24 horas, onde a gente consegue ver glicemias noturnas durante o período do sono e todos os padrões. Quando é que a gente deve fazer a ponta de dedo em uso CGM? Enquanto aguarda a iniciação do sensor, que a maioria demora 1 hora de tempo de aquecimento. Se eu tenho níveis muito baixos ou muito altos, que exigem alguma atitude. Se eu tenho uma interrupção na transmissão do CGM. Se for necessária uma calibração, que alguns sensores pedem. Ou se eu tiver discrepância entre os valores de glicemia e os sintomas. Ou se eu estiver mudando rapidamente. E por que o sensor lançou uma métrica, né, que é o Time in Range, tempo no alvo, é tão importante? A hemoglobina glicada, ela tem limitações. Ela não vai mostrar padrões de hipo ou hiperglicemia. Ela não vai mostrar qual o horário do dia que a gente deve intervir. E a própria variabilidade glicêmica é um fator de complicações. Sem falar que a gente vê muitos interferentes, por exemplo, no diabetes pós-transplante, que a gente vê aqui, muitos pacientes têm anemia. Então, a hemoglobina glicada vai estar falsamente baixa por conta da anemia, ou em situações de uremia. Então, assim, a gente vê hemoglobina glicada iguais, mas com padrões totalmente diferentes. E por que foi adotado esse padrão-alvo de 70% na meta? Porque equivale mais ou menos a um bom controle da hemoglobina glicada de 7. Então, o time range é como se fosse a nova hemoglobina glicada, entre aspas. A nossa meta é manter o tempo no alvo acima de 70%, o tempo abaixo do alvo menor do que 4% e hipoglicemias graves abaixo de 54%, no máximo 1%. Então, esse é o padrão para quase todo mundo que tem DM tipo 1 ou 2. E qual é a importância desse tempo no alvo? O que é que significa ficar 70% do tempo, que corresponde a 17 horas por dia, dentro da faixa controlada? Porque cada aumento de 5% traz benefícios clínicos para quem tem diabetes. E é como se o aumento de 10% do tempo na meta reduzisse quase 1 ponto de glicada. Então, a cada 10% que eu subo do tempo na meta, a gente vê o melhor controle na hemoglobina glicada. E esses números, por que foi adotado essa faixa de parâmetros? Não veio do nada. A gente vê esse estudo, que foi o DCCT, que é um estudo dos anos 90, onde eles compararam o controle intensivo e o controle habitual de quem tem diabetes tipo 1, para ver qual era se tinha diferença em fazer o tratamento intensivo. E aí, nessa época, não existia o time range, mas foram feitas análises de faixas de glicemia capilar, que foi feito desse estudo na época, e eles colocaram uma métrica chamada time range derivado, que é para colocar as glicemias capilares em faixas de tempo no alvo. E o que é que viram? Que a cada 10% a menos do time range, eu tenho um aumento de 40% do risco de albuminúria e de 64% do risco de retinopatia. E o estudo DeVolt, que é de 2017, ele quis provar que a insulina degludeca era não inferior à glargina. Foi feito com pacientes de diabetes tipo 2. E por que esse corte ficou exatamente em 70%? Vocês podem ver no gráfico que quando a gente divide em 70%, diminui muito o risco de complicações que era o desfecho primário. Então, tem a chance de menor, 31% a menos de MACE, menos de 40% de complicação microvascular e diminui 46% de hipoglicemia grave. Mas o sensor não é perfeito, ele também tem fatores interferentes. Ele pode não estar bem confiável quando eu tenho desidratação, porque eu diminuo o líquido intersticial. Se eu tenho uma perfusão num contexto de hiperglicemia hospitalar, por exemplo, em temperaturas extremas, no calor ou frio extremo, no funcionamento do próprio sensor, que o primeiro dia e no último dia a gente vê uma menor precisão, e com algumas drogas. O paracetamol acima de 4 gramas, a hidroxiureia em pacientes hematológicos e a vitamina C acima de 500 miligramas podem falsear as leituras.
E o MARD, que é tão famoso e todos os sensores fazem a propaganda do MARD. O que significa isso? É a diferença média relativa absoluta. Imagina que a gente está atravessando um rio e no começo desse rio é raso, no fundo é profundo, quando a gente vai mais à frente, depois é raso. Ou seja, o MARD é como se fosse uma média da profundidade desse rio. E imagina que é como se fosse uma hemoglobina glicada das glicemias intersticiais, porque ele vai ver a média e quanto menor, mais próximo é essa leitura da realidade. Na verdade, essa diferença, o que é que significa? É entre a glicemia intersticial para a glicemia plasmática. E o que é que a gente pode considerar como uma boa acurácia? Se for menos do que 10%, e é uma forma da gente quantificar a qualidade dos sensores, né? As setas de tendência é outro conceito que a gente vê nos sensores. Então, além de eu ter a glicemia intersticial, a gente consegue ter uma previsão dos próximos minutos. Então, as setas de tendência, elas vão me ajudar a tomar decisões baseado no que eu vou fazer depois. Por exemplo, eu estou com a minha glicemia intersticial de 100 e a seta está baixando, só que eu vou para a academia. Então, eu posso adiantar essa ingesta de carboidratos para não ter uma hipoglicemia durante a academia. Então, são informações que deixam as decisões mais seguras. E é como o CGM ele fosse ver o passado para ver os padrões, ele apresenta o presente na mão do paciente e o futuro a gente vê pelas setas de tendência. E aí, imagina quão distante é o paciente que só tem a foto do momento, que é a glicemia capilar, e o paciente que tem o CGM, que ele sabe o valor de agora, o valor que estava com os padrões e qual é o caminho da minha glicemia. Então, fica muito mais fácil controlar, atingir um diabetes sem complicações com o CGM. Os sensores nos últimos anos têm mudado muito e a gente viu várias marcas chegando aqui no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho dos sensores que estão aqui no Brasil, que é para a gente contextualizar e conhecer o que é que a gente tem disponível. Então, atualmente, a gente tem 5 tipos de sensores no Brasil. Eu vou começar pelo queridinho, que é o Libre. O Libre, ele tem estudos robustos, meta-análises, estudos duplo cego, que são evidências bem robustas que qualificam o Libre como o CGM, como sensor integrado, que é integrado a outros dispositivos de insulina, mas a gente ainda não tem nenhum dispositivo que seja compatível com o Libre. Então, ele pode ser integrado, mas a gente ainda não tem o aparelho para se integrar. Ele chegou no Brasil em 2016, o lado bom, não precisa de calibração. E lá no início foi mostrado nesse estudo Replace que diminui o tempo de hipoglicemia e hipoglicemia grave. Hipoglicemia é uma coisa muito temida no DM1. Tem pacientes que têm fobia à hipoglicemia, porque é uma sensação de quase morte. Imagina que você vai fazer uma prova, tem uma reunião, ou simplesmente vai dormir e tem esse medo de ter essa hipoglicemia, se eu moro sozinho, se eu vou dirigir. Então, a gente tenta evitar esses episódios a todo custo. E o CGM, no controle glicêmico, tem um impacto muito importante. Então, em todos os cenários, pacientes que usam insulina, basal bolus, basal ou sem insulina, usar o CGM diminui mais ou menos 1 ponto de glicada. E isso é equivalente a algumas drogas que a gente usa para tratar diabetes. A dapagliflozina, que é o Forxiga, ou a alogliptina. E aí a gente está vendo que chegou recentemente no Brasil o Freestyle Libre 2. Qual era a diferença em relação a 1? Ele tem 15 dias de duração, que é um dia a mais, já é autorizado para quem tem mais de 2 anos de idade. Tem esse MARD, que é a acurácia, de 8,2. Faz a leitura via Bluetooth, eu não preciso escanear, com até 6 metros de distância através da tecnologia NFC. Eu tenho alarmes que não tinha antes e ele é um pouco mais caro, né? Eu atualizei os preços, tá? 329. E qual é a diferença do Libre 1 e o Libre 2? Faz diferença mesmo ter esses alarmes? Faz.
Eu trouxe aqui 2 estudos. O primeiro, os pacientes usaram o Libre 1 e depois o Libre 2 por 14 dias. Eram crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. E o que é que isso mudou? Aumentou o tempo do time range, diminuiu o tempo abaixo do alvo e diminuiu hipoglicemias. No outro, que foi com adultos com DM1 que tinham controle insatisfatório, que era o quê? Tem mais de 4% de hipoglicemia e mais de 40% de hiperglicemia, eles usaram o Libre 1 e depois passaram para o Libre 2. Também aumentou o tempo na meta e diminuiu o tempo abaixo do alvo. Então, só usar o CGM é um dispositivo de tratamento, porque ele acaba baixando a sua hemoglobina glicada pelo simples acesso ao conhecimento que ele proporciona. Os sensores eles vão ser iguais do Libre 1 e do Libre 2, eles têm o mesmo tamanho, o mesmo peso, armazena 8 horas de dados de histórico de glicemia, o tempo de aquecimento é 1 hora e é resistente à água. A grande diferença é que ele vai ter o alarme e ele não precisa do escaneamento, porque antigamente, quando a gente tinha só o Libre 1, a gente tinha que ficar catequizando os pacientes, olha, tem que escanear, tem que passar no braço, e agora é independente. Então, a gente vê através do leitor ou do aplicativo, o Freestyle LibreLink, que os dados são compartilhados no consultório virtual com o médico ou a equipe de saúde, e o LibreLink App são os dados compartilhados com familiares e cuidadores. O paciente tem na mão dele essas telas, que é o acesso ao padrão diário da minha glicemia, os eventos de hipoglicemia, em que horário foram, qual é a minha glicose média estimada, que é uma métrica parecida com hemoglobina glicada, que eu posso ver ali, ó, onde tem 7,6. Então, não adianta só ter o CGM, o paciente tem que estar engajado em entender e saber se fazer um automonitoramento conhecendo o comportamento da minha glicemia, eu posso ter mais cuidado, mais informação para tomar decisões. E a tecnologia usada é essa NFC, né, que é através do Bluetooth, e eu tenho os alarmes de glicose, baixa, alta ou perda de sinal. A gente aconselha deixar os alarmes ligados que vão mudar alguma coisa. Não é para botar 1000 alarmes que vão ficar apitando o dia todo, isso pode causar um estresse. Então, a gente só coloca se isso gerar uma atitude. Por exemplo, um alarme de glicemia baixa, isso vai mudar uma atitude. Então, é uma coisa que vale a pena. E o Libre 3, ele não está disponível ainda no Brasil, ele é comercializado na Europa, faz leituras a cada minuto, ele é bem menorzinho, ele é 70% menor, tem um MARD menor, que é de 7,9%, dura 14 dias e já é aprovado pelo FDA. O custo dele em dólar convertido por real está uns 665, então bem caro, ainda não tem previsão de chegar no Brasil. E a outra novidade que chegou no Brasil ano passado foi o AcuCheck Smart Guide. É um sensor que dura 14 dias, tem o mesmo tempo de aquecimento, o MARD de 9,2%. E qual é o diferencial que ele trouxe? Ele traz um algoritmo de inteligência artificial. É como se fosse um algoritmo que você treina e ele vai aprendendo pela técnica de machine learning. Então, o que é que ele pode fazer através do app que a gente tem, que é o App Prediction, um aplicativo? Ele não vai dar só as setas de tendência, ele mostra uma previsão da glicemia em 2 horas para frente. Ele detecta antes da hipoglicemia, dando um aviso até 30 minutos antes, e tem a previsão de ver se tem hipoglicemias noturnas. Então, essas 3 medidas do futuro, através da inteligência artificial, podem mudar o tratamento. Tem um porém que ele exige 2 calibrações, que a gente faz a primeira com a ponta de dedo após 12 horas, e a outra a gente faz nas próximas horas. Só é permitido a partir de 18 anos e tem um custo de R$ 299. Ele foi aprovado pela Anvisa, não tem aprovação pelo FDA. Até fui procurar saber, ele não é comercializado nos Estados Unidos. Então, ele é comercializado em outros países da Europa, mas a gente só tem a aprovação da Anvisa dele. Como é que funciona esse aplicativo Predict? Os dados que ele vai gerar são derivados de várias métricas. Do CGM, da dose de insulina, da estimativa de carbo, das médias de CGM e das setas de tendência.
ele tem um artifício chamado Night Low Predict, que a gente pode estimar o risco e o momento exato de ter hipoglicemias durante a noite. Como é que funciona? A gente aperta no cantinho superior direito, ali onde tem uma bolinha, que é como se abrisse a porta do futuro. É o aplicativo Predict. Quando a gente for dormir, entre o horário de 9 horas, 21 horas até 2 horas, eu posso fazer uma previsão de hipoglicemias noturnas. Ele vai calcular 7 horas para frente. E ele vai dizer se tem risco de hipoglicemia no primeiro horário, que é nas primeiras 3 horas e meia, ou no segundo horário. E ele ainda sugere o que você pode fazer. Diminua um pouco as unidades da sua insulina basal. Tenha algum snack de carboidrato perto da sua cama. Então, assim, ele prevê, diz no momento e fala como você antecipar esse evento. Então, para a questão de segurança, para mães que medem glicemias de madrugada dos filhos e para quem tem essas hipoglicemias noturnas e não anunciadas, isso aqui é um ótimo artifício. E aí eu trouxe alguns estudos, esse de 2024, que foi feito com pacientes que tinham DM1 e DM2. O CGM, ele foi capaz de antecipar os eventos, diminuiu o diabetes de estresse e a hipoglicemia. O alerta de hipoglicemia foi gerado mais ou menos 16 minutos antes. E o Low Glucose Predict, ele foi confirmado com uma acurácia de 98% e com a curva ROC de 0,9. Já o Night Low Predict, ele teve a curva ROC da noite toda de 0,8 e na primeira metade da noite de 0,9. Um gráfico legal, mostro já. Peraí, não era aqui não. Mostro já esse gráfico. Esse aqui já é outro estudo que foi multicêntrico e prospectivo, com DM1 e DM2, unidade média de 44 anos, 48 adultos, e cada adulto usou 3 sensores. Ele queria comparar a diferença entre o CGM e a glicemia. O desfecho primário era ter esse agreement rate, que é o quê? A porcentagem de leituras que são concordantes, que significa mais ou menos 20 miligramas de diferença ou 20%. Então, é quanto essa glicemia intersticial está acurada, compatível com a glicemia capilar. E de desfecho secundário, ele mostrou um MARD de 9,2. O gráfico que eu queria mostrar para vocês é esse aqui. Foi comprovado como seguro para o uso clínico e tem uma elevada concordância com a glicemia. Por quê? Nesse gráfico, a gente vê que essa linha diagonal seria se a glicemia fosse exatamente perfeita. Se a glicemia intersticial fosse igual à glicemia capilar. Ela não é perfeita, mas está vendo que a maioria das medidas ficam no A, que é perto da linha, e algumas ficam no B. Ou seja, a gente vê 99,8% das medidas, e isso é considerado um suporte para tomar uma decisão segura. E nesse mesmo estudo, ele compara com o Freestyle Libre 2, que mostra aquela métrica do AR de 93, só que nesse estudo eles usaram glicemia plasmática. Nesse aqui, a gente via com glicemia capilar. E o Dexcom, que é um sensor que tem nos Estados Unidos, também mostrou 92,3, desculpa. Então, assim, a gente vê que ele é muito acurado, e que o objetivo do sensor não é mostrar a glicemia exata, é mostrar uma glicemia que seja confiável para eu tomar uma decisão baseada nela. E o Night Low Predict, que é aquele da glicemia noturna. Eu trouxe outro estudo aqui que saiu esse ano, que foi com dados de mundo real. Ele fez uma comparação nas noites de hipoglicemias com alerta preditivo e sem o alerta. Tinham 249 participantes e o que é que foi visto? Que teve menos de 20% menor a chance de ocorrer uma hipoglicemia noturna e 31% menor de chance de apresentar uma glicemia abaixo do alvo, que é considerado menor do que 70. Então, assim, essa predição noturna reduziu significativamente a hipoglicemia e isso oferece tanto um suporte como uma segurança. Porque quando o paciente está dormindo, quem é que vai tomar as decisões por ele? Então, essa forma de eu tomar uma decisão antes de dormir é muito melhor do que eu ficar despercebido. Pode ter uma hipoglicemia e o paciente nem acordar. Trouxe para vocês o relatório AGP da AcuCheck,
que é o do sensor Smart Guide. É muito parecido com o do Libre. A gente notou algumas diferenças. Você baixa o arquivo, ele só baixa uma página de PDF. É diferente do Libre, que gera várias páginas. Lá, você tem que entrar na plataforma e você consegue ver o dia a dia, passando o mouse através do gráfico, você consegue ver os valores de glicemia. Então, assim, ele imprime um relatório básico e para a gente ver o dia a dia tem que estar dentro do sistema. E esse sensor, outro sensor novo, que é o Smart 2.0. Esse fabricante é da China, mas ele é distribuído aqui por uma empresa brasileira, que é a Media Levinson. O MARD dele, quando você vê, é 8.6, que é muito bom. Ele dura 15 dias, está permitido para quem tem mais de 2 anos de idade. É um sensor bem pequenininho, menor do que uma moeda de 50 centavos. Pode ser aplicado no braço ou no abdômen, porque o Libre e o Smart Guide da Accu-Chek tem que ser aplicado na parte posterior do braço. Esse permite aplicar no abdômen. E ele permite uma calibração opcional. Se você percebe que a glicemia está mais de 20% diferente, você pode calibrar com a glicemia capilar. E os dados são todos através de um aplicativo chamado IDEX. E aí eu trouxe esse estudo dessa revista. Que mostra um estudo, dados de vida real, num estudo observacional. Então, foi um estudo no único centro, no Egito, com 75 crianças com DM1, feito por 3 meses. Esse estudo mostrou dados significativos de redução de glicose, aumento do time in range, diminuição da hipoglicemia e da variação. Mas a gente não tem estudos ainda desse sensor com acurácia, com dados robustos, com aquela métrica do AR, publicados em periódicos de grande impacto. Porque essa revista era uma revista pequena e a gente não tem ainda dados que sejam bem embasados. O outro sensor, que também é da China, é o GS1 da Symbionics. Ele dura 14 dias, ele já vem calibrado, não precisa de calibração. Tem um MARD de 8.8 e faz leituras a cada 5 minutos. O único estudo que eu vi desse sensor foi um estudo pequeno de 70 pacientes que eles misturaram DM1 e DM2, colocaram só pessoas adultas, mas ele é aprovado para crianças, aprovado pela Anvisa, e não tinha um rigor na escolha dos métodos. Tinha pessoas que tinham muito tempo de diabetes, tinham pessoas que tinham pouco tempo, tinham pessoas mais velhas, tinha DM1, tinha DM2, então assim, não foi um estudo que a gente pode embasar com rigor essas métricas. E outro estudo que eu acabei vendo ontem era eles tentando provar a acurácia do GS1 em pacientes hospitalizados na China, em provar a acurácia de hiperglicemia. Então, assim, é um sensor que a propaganda é muito boa, mas a gente não tem uma evidência forte para provar que ele é um sensor com boa acurácia. E o que vem por aí de novidade? Vai sair o sensor Libre Duo, que é um sensor contínuo de cetonas. Esse sensor vai ler glicemias e vai ler cetonas. O que é que um estudo de dados preliminares trouxe? Que a monitorização de cetonas ela é feita através do líquido intersticial. Ela pode fazer uma detecção precoce da cetose e prevenir a progressão para a CAD, cetoacidose diabética. Os alertas são automáticos. Para que serve isso? Vamos pensar, pacientes que têm DM1, que estão sobre algum estresse, alguma doença, ou pacientes que estão naquele estágio de fase 1 da diabetes e ainda não tiveram hiperglicemia, para a gente prevenir uma cetoacidose, gestantes com diabetes que aumenta o risco de cetoacidose, usuários dos inibidores de SGLT2, ou pacientes que têm episódios recorrentes e dietas com baixo teor de carboidrato. Então, esse sensor, que vai ser duplo, ele vai prevenir tanto as complicações da cetoacidose, que tem uma alta mortalidade, como vai fazer a leitura de glicemias. Ainda não tem previsão para chegar no mercado, mas já tem estudos com ele. Só para contextualizar aqui melhor para vocês, eu trouxe o AGP, que é o relatório de perfil de glicose do Libre, para a gente interpretar juntos e ver quais são as informações que ele me traz.
Então, a gente vê no relatório AGP, que muita gente não sabe, quando você clica naquele quadradinho ali, ele copia todo o texto das métricas, você pode colar no prontuário. Ele copia em texto. E aí, o que é que ele vai mostrar? O tempo na meta e os tempos abaixo ou acima da meta. Vai mostrar a glicemia média e um indicador de GMI, que é como se fosse aquela hemoglobina glicada, uma estimativa de hemoglobina glicada. Vai mostrar o tempo que o sensor foi ativo e qual foi a variação da glicemia. Quando a gente olha para esse relatório, a primeira coisa que a gente tem que ver são os padrões de hipoglicemia. A gente pode ver nesse primeiro gráfico, que vai de 0 até meia-noite, quais são os horários que o paciente apresenta mais hipoglicemia. A gente vê que tem uma concentração de vários pontinhos vermelhos, quando você vê aqui a curva vermelhinha embaixo, mais ou menos 6 horas da manhã. Então, a gente pode, talvez, tomar uma atitude, será que esse paciente precisa diminuir a basal? Porque não importa eu saber quantas medidas de glicemia ele teve, qual foi a porcentagem de glicemia elevada, porcentagem de glicemia baixa. O que importa é eu entender o padrão, que horas isso está acontecendo e por que isso está acontecendo. O que é que ajuda muito a gente? Quando o paciente faz anotações. Através do aplicativo, eu consigo medir a glicemia e anotar uma observação. Se eu apliquei dose de insulina basal, se eu apliquei dose de insulina bolus, quantas gramas de carboidrato eu comi e qual exercício eu estou fazendo. Fica muito melhor de analisar assim, porque durante a consulta, a gente tem que mostrar isso aqui para o paciente. Ele é o principal manejador dos cuidados em diabetes com ele. Então, às vezes a gente vai perguntar, e aí, fulano, o que é que tu comeu na terça-feira à noite? Eu não lembro nem o que é que comi ontem à noite. Então, essas legendas que ficam embaixo, fica muito mais fácil da gente identificar o que é que está acontecendo. Depois que a gente olha as hipoglicemias, a gente vai ver o padrão de hiperglicemias. Tem motivo? Será que aquela refeição foi contada com os carboidratos errados? Tinha um alto teor de gordura? Ou o paciente não esperou o tempo certo da aplicação de insulina? Então, a gente vai tentar descobrir juntos quais são os motivos para essa glicemia estar subindo. E aí, o que é que você faz? Sempre faça um reforço positivo com o paciente. Veja se as estratégias que vocês adotaram antes tinham sido efetivas. Trace um plano de ação com prioridade de evitar as hipoglicemias. E até é comprovado que para você entregar uma cópia para o paciente com as notas por escrito, porque se ele vê os erros que ele está cometendo, pelo menos mostrar a tela do computador, ele pode intervir daqui para frente. E, para finalizar, um ranking dos sensores. Eu pedi para a inteligência artificial me ajudar. A gente vê os 2 sensores da Abbott, os 2 sensores chineses, da Simbionix e da Media Leveson, que é a empresa brasileira. Todos têm duração de 14 dias, só o Freestyle Libre 2 é de 15 dias. E pelo custo, a gente olha que varia muito. Depende da promoção, depende da farmácia, depende do combo. E a gente, para escolher o melhor sensor, eu não posso olhar só o valor do MARD, só o valor do custo. Eu tenho que ver se aquele sensor é compatível para mim, se ele tem uma boa acurácia, qual é a duração, qual é a acurácia que ele tem para poder escolher o melhor. E no contexto do SUS, será que cabe o sensor? A gente tem muitas limitações. Primeiro é o custo. A gente vê que pacientes que têm DM1 mal trazem as glicemias capilares, avalie um sensor. Outra coisa que a gente se depara muito é que às vezes a gente tem um sensor para dar, mas o paciente não tem um celular compatível. Então não adianta, porque ele não vai conseguir ver as leituras. E a falta de compreensão. Não adianta eu dar um carro para uma pessoa que não sabe dirigir. Então não tem por que eu dar um CGM para uma pessoa que não vai usufruir dos benefícios. E aí, o que é que a gente tem feito? Fica a dica da gente tentar judicializar para ter acesso. A gente tem judicializado alguns livros e os pacientes têm tido uma resposta boa. E fica outra dica que é, será que vale a pena usar intermitente? Quem tem pressão alta não faz aquele exame de mapa, normalmente uma vez por ano, que é a pressão de 24 horas? Então, será que vale dar a dica para o paciente? Olha,
tem limitações de custo financeira, mas será que é possível comprar um sensor pelo menos uma vez por ano? Você bota antes da consulta e a gente vê todos os padrões para tomar uma decisão mais segura? É como se fosse um mapa da glicemia. Então, a gente sempre tem que dar a oportunidade, porque vai que o paciente consegue. E a gente tem visto aqui os casos no ambulatório. Então, de mensagens para casa. A diabetes ela é uma jornada de decisões constantes que exige muitas decisões que acabam atrapalhando a vida da pessoa. O CGM transforma dados em decisões clínicas mais precisas e individualizadas. E mais importante do que gerar um bocado de dado, por mais que seja o melhor sensor, é saber como usá-lo a seu favor. Os alarmes são ferramentas de segurança, então não é para fazer excessos, porque isso vai dar uma fadiga, vai dar estresse no paciente. Os alarmes são ferramentas de segurança. E a tecnologia, junto com a educação, vai gerar melhores resultados. Então, a monitorização glicêmica, ela só funciona se eu educar o paciente. Então, acaba que sendo educação em diabetes sendo a chave para tudo.